E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se essa é a primeira vez, né, seja bem-vindo. Se você já é um inscrito no canal, seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço que você está voltando. Se voltou é porque gostou. Se gostou, deixa seu like, deixa seus comentários no vídeo. Se você não é um inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, não custa nada, pessoal, ativa as notificações, deixa seu comentário, deixa seu like e acompanha aí, tem vários vídeos no canal. Hoje eu acho que a gente vai começar a parte final dessa série de vídeos de Docker. A gente já passou pela parte mais básica, que era o que eu queria que vocês tivessem uma ideia geral, e agora a gente vai construir os nossos... digamos assim, a nossa arquitetura, tá? Utilizando o Docker, onde a gente vai criar uma arquitetura de camadas da nossa aplicação, que é chamada de MERN, que é MERN, né? MongoDB, Express, React, Node.js, e hoje a gente vai criar esse nosso ambiente utilizando o Docker. Só para a gente fazer um resumão, né? Vocês viram que o Docker é uma plataforma que gerencia containers, que são pequenos ambientes isolados, né, que são muito similares a máquinas virtuais, né, mas eles são bem mais simples porque cada um desses containers só tem uma parte pequena de uma máquina, né, e não todo o sistema operacional. Então ele tem basicamente só o que você precisa para poder rodar o seu projeto, então o seu back-end, seu banco de dados ou a sua camada de front-end. E deixa eu ver o que mais... Isso roda em cima de Linux, né? E a gente vai criar esse ambiente, né? Então a gente vai criar essa arquitetura e a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Docker Compose, que ele utiliza alguns arquivos chamados Dockerfile, onde a gente define o que a gente quer que seja construído no nosso ambiente, tá? Então, como eu falei, a nossa arquitetura, a gente vai ter uma camada de base de dados, que no nosso caso é uma base de documentos, que é o MongoDB, uma base de documentos, uma base de dados NoSQL, que não é apenas SQL. Os documentos, eles estão numa forma de JSON e não tem uma estrutura definida como uma base de dados normal, como um Oracle, como um SQL Server e outros afim, como MySQL, PostgreSQL, etc., mas que te dá uma flexibilidade que é um grande benefício que a gente tem hoje em dia para os tipos de aplicação que a gente cria. A gente também vai fazer a parte do nosso back-end, né? Então, assim, vai ser Node.js com Express, onde nós teríamos a nossa aplicação uma API em REST, tá? Que basicamente seria o que está entre a nossa camada de front-end e a nossa camada de base de dados. Eu vou criar apenas um exemplo simples, porque aqui eu quero que vocês tenham o pontapé inicial para ter esse ambiente sempre que você precisar, mas eu não quero focar exatamente no desenvolvimento, e sim na arquitetura desse ambiente em relação ao Docker. Se você quer ver REST API, a gente tem vídeos no canal para isso. Se você quiser ver como faz com Node.js Express, a gente também tem vídeos aqui no canal. Se quiser ver a parte de React, a gente também tem vídeos aqui no canal. É só você entrar nas playlists aí e acompanhar. E front-end, né, a gente vai utilizar o Node.js, React.js, de repente eu coloco alguma coisa de Bootstrap só para dar para mostrar isso funcionando para vocês. Então, a ideia aqui não é criar uma aplicação complexa, só um negócio mais simples do mundo, mostrando a funcionalidade com o Docker. A gente já viu, né, como que funciona, né? Você já sabe instalar, etc. E ele já vem aqui com o Docker Compose, né? E o que a gente vai fazer agora, a partir desse momento, é começar a criar a nossa estrutura, tá? Para a gente ter digamos assim, do pontapé inicial para a gente poder trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Eu vou entrar aqui, eu acho que eu vou entrar no meu desktop, tá? Você pode criar uma pasta local onde você queira fazer isso. E a gente pode criar um diretório. Vai ser, vamos lá, Developer Deck 101, Docker MERN. Tá bom, sim. Docker MERN. Aí a gente pode entrar nessa estrutura, né? Developer CD, Developer Deck 101 MERN.
E aí o que a gente vai ter aqui dentro, tá? Eu vou criar um outro diretório chamado, sei lá, devdeck101 backend, tá? E vou criar também um devdeck101 front-end também, tá? Por enquanto é isso que a gente tem. Se a gente fizer um ls-la na nossa estrutura, a gente tem duas pastas, uma de back-end e uma de front-end. Pessoal, aproveite esse momento aqui para deixar já o seu like no vídeo, né? Deixar qualquer comentário para ajudar a gente a aumentar, né, a nossa comunidade. Se você não está inscrito, aproveite, se inscreve aí, ativa as notificações e, por que não, deixa seu like também. Preciso até contar um segredo para vocês, né, pessoal? Eu mostrei algumas coisas, como criar máquina virtual, etc. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Na verdade, a gente tem já imagens que são oficiais, por exemplo, do Node.js e coisas assim. Então a gente não precisa criar uma máquina sei lá, de um Ubuntu, instalar o Node.js, etc, porque a gente já tem isso, tá bom? Para vocês verem aqui, eu entrei no site, né? Vamos colocar Node. A gente tem o Node oficial aqui, né? Que a gente tem uma versão específica, né? E aí a gente tem vários aqui que são suportadas pelo que eu falei do Dockerfile, tá? E aqui, se você quiser, claro, você pode entrar aqui, ele vai falar um pouquinho sobre essa imagem do Node.js e etc, tá? Vou fazer, pessoal, eu vou pegar a Alpine aqui, tá? Essa mais aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Eu até vou deixar copiado isso aqui na minha máquina, tá? Só para a gente poder ver. E eu poderia fazer um Docker Pull Node, mas vamos voltar aqui para o meu arquivo. Você pode usar qualquer editor de texto, tá? Para a gente poder trabalhar aqui. Mas basicamente o que a gente vai fazer? Eu vou entrar no DevDeck Backend primeiro, tá, pessoal? E a gente vai criar um arquivo chamado Dockerfile, tá? E aí a gente cria esse arquivo Dockerfile. Deixa eu fazer um VI nesse Dockerfile aqui. E aí, o que tem? O Dockerfile, ele sempre começa com o que a gente chama de from. Aí a gente usa o nome da imagem que a gente quer. E o que eu vou utilizar é a 10.9.0-Alpine. Perfeito. Então, esse arquivo, esse Dockerfile, ele passa, digamos assim, comandos para que seja criada uma imagem. E esse from, ele está dizendo o que para a gente? Ele está falando assim, ó, eu gostaria de criar uma imagem minha personalizada, mas eu quero que ela seja criada a partir dessa imagem X, nesse caso Node 10.9.0 Alpine. Assim como a gente já fez quando eu instalei ali o VI e o Vim num vídeo anterior, tá, pessoal? Aí, o que a gente vai fazer? Tem outro comando run, que aqui dentro ele vai fazer o quê? Ele vai executar algo dentro do meu container. Então eu posso dizer assim, ó, vamos colocar mkdir. E aí, o mkdir eu vou criar um diretório e a gente pode colocar, digamos assim, /usr, né? Como vocês viram lá do nginx para seguir um padrão parecido, né? E a gente pode colocar user, não sei, source, por exemplo, vou colocar app, tá? Aí ele vai criar esse diretório para a gente. Aí o que a gente vai fazer? Existe um outro item aqui chamado workdir. Tudo isso está na documentação do Docker, tá? Esse workdir ele fala assim, ó, vamos trabalhar a partir desse folder aqui. Então, usr src.app. Aí o que eu quero fazer? Eu preciso fazer, por exemplo, eu preciso que os meus arquivos, né, que estão ali dentro possam ser copiados, etc, esse tipo de coisa. E aí o que a gente vai fazer aqui primeiro? Eu vou rodar um comando, como a gente vai utilizar para desenvolvimento essa imagem, o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui um comando chamado run e vou dizer assim, npm, né, install, tá? Vou colocar o -g
nodemon, tá? E eu acho que a gente pode colocar um traço quiet, tá bom? E aí ele não mostra nada pra gente. Vou dizer que, por mais que eu possa sobrescrever isso quando a gente faz o docker run "-p", eu vou dizer que a gente vai utilizar a porta 3000 para essa máquina. E depois eu vou executar um comando, tá? Que é muito similar ao run, só que ele tem uma sintaxe um pouco diferente. E vou dizer que ele vai executar um npm, beleza? Vírgula. Primeiro argumento, start, que nem a gente faz normalmente nos nossos quando a gente está desenvolvendo, né, com Node, npm start, vocês já estão acostumados. Se não sabe o que eu estou falando, tem vários vídeos aqui sobre Node.js, é só escolher um que a gente sempre fala sobre isso. Só para a gente fazer um resumão, o que a gente está fazendo aqui, ó. Esse arquivo que a gente vai passar como parâmetro para uma linha de comando do Docker, ele está falando o quê? Nossa, de novo eu estou usando desculpa pessoal, bizarro isso. A gente está falando para o Docker, para ele construir um container para a gente, a partir da imagem Node 2.10.9.0.alpine lá em cima, tá? Aí a gente está dizendo assim, ó, crie um diretório para mim, chamado user source app, e aí vamos trabalhar nesse diretório. E depois instale globalmente para mim o nodemon, por quê? Porque eu não quero ter que reiniciar o Node cada vez que a gente modifica a aplicação. O nodemon, o que ele faz? Ele basicamente fica escutando por mudanças nos nossos arquivos. Cada vez que tem mudança, ele compila tudo de novo, né? E deixa para rodar. E estou falando também que a gente deveria expor a porta 3000, que é a nossa padrão. A gente sempre pode utilizar o "-p" quando a gente usar o Docker Run. É isso que a gente está fazendo aqui, beleza? ESC WK exclama se você estiver utilizando o nosso amigo VI aqui. Salvei. Deixa eu ver se ls-r, eu acho. Não, peraí. A gente está no back-end, né? Dentro do back-end a gente tem uma pasta ls-r, eu acho. Olha só, pessoal, essa é a nossa estrutura. A gente tem duas pastas, a back-end e a front-end. Dentro da back-end a gente tem o arquivo Dockerfile. E agora a gente vai entrar na DevDeck front-end e fazer a mesma coisa, porque a gente também quer ter um arquivo lá. Vou fazer o touch de novo para criar o arquivo, mas eu posso fazer também vamos colocar vamos colocar touch dockerfile, dockerfile. Fazer aqui é bem similar ao que a gente fez agora há pouco, né? Então, eu vou colocar o from, e deixa eu ver se está no meu Ctrl V aqui. Bacana. Tá aqui ainda. Node, né? Que eu vou utilizar o mesmo Node que eu queria aqui. Aí, o Alpine, né? Aí eu vou dizer assim, run, a mesma coisa, né? mkdir, vamos seguir um padrão e colocar user src/app, tá? Para as duas. Colocar um expose, minúsculo não, expose, e aí a gente vai escolher uma porta 3000 também a gente pode utilizar, porque lembrem, a gente pode utilizar o front-end e o back-end na mesma porta, porque eles são imagens em máquinas distintas, tá? Depois, quando a gente for expor isso em algum lugar, provavelmente a gente vai ter, sei lá, um nginx que vai fazer um proxy, aí a gente escolhe a porta que a gente quer e tal, mas isso mais pra frente a gente vai vendo, desculpa. E aí, né, vamos lá, a gente pode colocar a mesma coisa, né, a gente pode colocar o cmd, abre aqui, npm, fecha, e aí start também, e a gente fecha aqui, ESC2.WK exclama, se a gente entrar aqui e fizer um ls-r, a gente tem dois arquivos Dockerfile, um em cada pasta, dentro do nosso diretório DevDeck 101, Docker Merge. Bom, bacana, né? Nenhum segredo do que a gente já fez, mas para a gente poder trabalhar, pessoal, a gente precisa fazer um arquivo que o Docker Compose
possa utilizar, tá? Então, ó, o arquivo que a gente vai fazer, ele vai dizer qual que é o container que a gente precisa, né? Então, a gente vai definir a criação desses 3 containers, né? O MongoDB, o back-end e o front-end, tá? A gente não precisa criar uma imagem do MongoDB e instalar, que nem a gente está fazendo ali, porque já existe uma do MongoDB, tá? E ele normalmente já está na porta 27017, que é a porta padrão, né? Para o back-end a gente vai utilizar, né, o Dockerfile que a gente fez ali dentro da nossa pasta de back-end, né? E aí a gente pode expor a porta que a gente quiser da máquina para isso, né? E a mesma coisa a gente vai fazer com o front-end. Então, basicamente, a gente vai ter essa arquitetura nessas 3 camadinhas ali, uma de front-end, né? Uma de middleware, que é o back-end, e a do MongoDB. Então, vamos escrever esse arquivo do Docker Compose. Então, o que a gente vai fazer? Esse arquivo, a gente vai colocar na pasta raiz. Se vocês verem rodar, isso vai ficar bem mais claro, tá? Mas, basicamente, esse arquivo, esse Docker Composer, aí ele vai dizer quais são as máquinas quais são os arquivos Dockerfile que ele vai utilizar, quais que são as portas que a gente vai expor, para a gente poder criar esse nosso ambiente. Então, vamos lá vamos criar esse arquivo. Vou colocar um touch docker compose.yml, tá? vi docker compose. E aqui a gente vai fazer o quê? Deixa eu colocar uma versão 2.1 aqui. Ops. E esse arquivo, você tem que usar os tabs, tá? Para a gente trabalhar, porque ele entende os tabs. Então, services, que são, a gente quer criar alguns serviços, entre eles o MongoDB, certo? Aí o MongoDB, a gente vai falar que a gente quer trabalhar com a imagem chamada Mongo, né? A gente até já viu, então ele vai buscar a imagem chamada Mongo lá no hub.docker.com. Tá vendo que eu não estou usando vírgula, essas coisas, porque isso não é um JSON file. E vou utilizar, por exemplo, ports, tá? E aí, os ports, o que eu estou falando pro MongoDB? Eu estou falando assim, ó, MongoDB, eu vou expor a porta 27017, né, na máquina local, e quero também na 27017 lá, na máquina, desculpa, na minha máquina local, a 2707 da máquina do container e a 2707 da minha máquina. Beleza? E aí a gente tem o MongoDB bacaninha funcionando. O que eu fiz de errado aqui, que eu falei do tab, a gente tem que colocar um tab aqui, né? Peraí. Tem que colocar um tab aqui, senão não funciona, tá? Porque ele funciona com os tabs, tá? Beleza. E aí aqui, a outro serviço que a gente vai ter é o de back-end, tá? Então, o back-end eu vou falar assim, construa, opa, deixa eu dar o tab que eu esqueci, build, quer dizer, construa através da pasta poxa, deixa eu abrir um outro terminal aqui rapidinho, pessoal. CD desktop, CD developer. Vou utilizar o developer backend aqui, né, pessoal? Aí, a partir da pasta developer backend, né? Pegue o arquivo lá, ele já sabe que ele tem que pegar o arquivo Dockerfile, porque é o arquivo padrão, né? Se eu tivesse nomeado diferente, daí não funcionaria. Aí, ports, na verdade, aqui. E aí, aqui no ports, a gente vai colocar as portas que a gente vai disponibilizar. Então, no meu caso, eu vou disponibilizar, por exemplo, o back-end está na 3000 lá, mas, na verdade, como eu vou usar a máquina local, eu vou pegar e colocar assim a 4000 aqui. 1, 2, 3, 2.4000, entre aspas, né? E aí, o que eu quero fazer aqui, pessoal? Lembra que a gente utilizou no vídeo anterior a parte dos volumes e tal, né? Então, a gente vai utilizar aqui também volumes. E aqui dentro a gente vai colocar, né? Eu preciso dar um tab aqui. De novo, né? Porque tem que ter os tabs e eu sempre esqueço. Traço, a gente vai colocar o quê? /node backend. Opa!
Ctrl V, barra, desculpa, 2 pontos, tá? Barra USR, já vou explicar isso, barra src, barra app. O que eu estou falando com o volume? Eu estou falando assim, ó, Docker, construa para mim uma máquina virtual, tá? E faça essa construção através do Dockerfile que está no DevDeck 101 Backend. E aqui tá errado, não é porta, é ports. E aí, exponha na porta 4000. E aí faça o seguinte, todos os códigos que estiverem em DevDeck 101, na pasta DevDeck 101 Backend da minha máquina local, do meu laptop, coloque ela dentro do User Source App, que foi aquela que a gente colocou dentro do arquivo do Dockerfile. Acho que faz sentido, né, pessoal? Aí, legal, eu já tenho meu... E aí, olha que legal, a gente vai dizer o seguinte, que essa máquina depende de outra, que é o quê? Que é a nossa MongoDB, que é a que a gente criou aqui em cima. Essa back-end depende do MongoDB. Então, a gente consegue criar essa dependência, só que, na verdade, eu não coloco isso aqui. Eu acho que eu não preciso colocar isso entre aspas. Se der erro, eu vou descobrir se eu realmente preciso colocar. E aí, o que falta? Falta a gente colocar o front-end aqui dentro. De novo, mesma coisa. Construa para mim através do que está o meu front-end, né? Então, o meu front-end, a gente viu que eu coloquei o nome aqui dentro, é o Developer Deck 101 Front-End. Então, eu venho aqui no Build. Para o front-end, eu vou falar aqui, ponto barra, essa é a minha pasta. Posso colocar uma barra aqui, eu, se eu não me engano, já coloquei ali em cima também. Ali, além do build, o que eu vou fazer? Ports. E aí eu vou disponibilizar a porta 3000, né, que normalmente é que a gente tem utilizado, né, nos nossos vídeos, que já vem normalmente por padrão até quando a gente cria os aplicativos do React Native. E igual a gente fez para as outras coisas, eu vou disponibilizar os volumes da minha máquina local para dentro da máquina que a gente está utilizando. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou dizer assim, ó, ponto barra do que tudo que tiver aqui dentro, disponibilize isso como um diretório compartilhado dentro do meu container, que está lá no usr barra src barra app. Que nem a gente fez no vídeo anterior, né, pessoal? E aí aqui, depends on, para depender de alguém. E eu vou depender de quem, pessoal? Do back-end que a gente setou aqui em cima. Em teoria, é isso que a gente precisa. Deixa eu apagar algumas linhas aqui. ESC W que exclama, já dou um Enter. Então, o que a gente está falando aqui? Eu estou colocando esse arquivo na versão 1. Ele é composto por 3 serviços da nossa arquitetura. Um se chama MongoDB, outro se chama Backend e outro se chama Frontend. No MongoDB, eu quero que use a imagem do Mongo, porque eu não vou fazer nenhuma mudança nela, nada. Vou usar ela como está. Vou usar a porta 27017 expor, né, do container para a máquina local 27017. Aí, no back-end, eu quero que faça a construção a partir do Dockfile que está dentro da minha pasta DevDeck 101-backend, exponha na porta 4000 para 4000. Tudo que tiver dentro da pasta DevDeck 101 backend, coloque isso dentro do meu container disponível lá dentro como uma pasta compartilhada. E ela depende do MongoDB ali em cima. A mesma coisa a gente fez para o front-end. Beleza, pessoal? Eu acho que vocês devem ter entendido isso, espero. Se não, deixa seu comentário, né? E aproveita já, pessoal, se está curtindo o vídeo, não esquece não, deixa seu like, é bem importante para mim, é bem importante para o canal e é importante para vocês, porque quanto mais cresce a comunidade, mais vídeo eu faço trazendo coisas novas aí para vocês. E se não está inscrito no canal, se inscreve aí. Bom, se eu fizer um ls-r, olha só, a gente tem o arquivo Docker Compose YML aí na pasta raiz, a gente tem uma pasta backend, frontend, que basicamente descrevem o que a gente precisa da VM. Certo, pessoal? Bacana, vamos lá.
Pessoal, às vezes eu tô dando uma pausa aqui no vídeo só para eu tossir, tá, pessoal? Desculpa aí. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a mágica. Eu vou limpar aqui o que a gente já fez na tela, Ctrl L aqui. Eu estou na minha pasta raiz, ls-la, aqui, ó, que tem um arquivo, onde está meu arquivo docker compose, docker-compose yml. E eu vou utilizar um comando chamado docker-, adivinha só, compose. E eu vou escrever, vou passar um parâmetro chamado build, construa. Eu não preciso passar o nome do arquivo, porque ele vai pegar esse com esse nome padrão que a gente utilizou e construir o nosso ambiente, tá? Vamos lá, vou dar um Enter. Ops, 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 ops. Deixa eu ver que deu um erro aqui. For the next token, /t, cannot start any token. Na linha 3. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu dar um code ponto aqui. Abrir o nosso famoso Visual Studio Code. Vamos ver o que está errado aqui. Linha 3, 2 pontos, MongoDB. Eu acho que eu preciso fazer o seguinte, talvez um tab aqui. Talvez seja isso, tá, pessoal? Vou voltar aqui. Executar de novo, vamos ver. Tá com /t. Cannot start any token com /t. Por quê? Deixa eu ver só um segundinho aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Talvez na hora que eu usei o VI não ajudou muito aqui. Vou voltar aqui, tá, pessoal? Aqui só pra gente... Desculpa aí, pessoal, tempo perdido, mas não tem problema. Mas aí vocês veem já o erro e aí, de repente, a gente já arruma. Vamos ver aqui. Devia ter já usado o Visual Studio Code mesmo. Nem sei se é isso, mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Primeiro, tab, né? A gente tem que separar os services aqui. Eu acho que os services não precisa, tá? Então, vou fazer o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, MongoDB tem que ter tab. Esses caras tem que ter tab. Se eu não me engano, esse cara tem que estar com tab. Aí back-end aqui, vamos lá. Esse tem que ter tab. Esse tem que ter tab. Esse tem que ter tab. E esse tem que ter tab. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu só estou repetindo o que eu estou falando, né? Bacana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se é isso aqui. Salvar, voltar para a nossa linha de comando, cruzar os dedos e está dando erro. Bom, quando está dando erro, pessoal, o que a gente faz? Copia aqui o erro. Copy. Temos aqui o erro, bacana. Vem aqui no Google, Ctrl V e Docker Compose. Found T, cannot start any token. Bacana, primeiro erro. Aí ele vai falar um monte de bobagem. You're probably using tab characters to identify your email. This is not permitted, blá, blá, blá. Tab must not be used in identity. Since different systems have different, note that most editors may be configured. O que eu tenho que usar? Eu tenho que colocar espaço, então? Então eu vou ter que colocar espaço, né? Check series doesn't allow, it requires... it requires spaces, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, vamos voltar tudo como estava aqui, porque eu vou fazer diferente, então. Vamos colocar aqui. Ops. Aqui. Aqui, aqui. Aqui. Ops. Colocar no de baixo, bacana. Aqui. Aqui. 1, 2, 3. E aqui. Ops, 1, 2, 3. Eu acho que agora vai funcionar. Opa. Ops, front-end. Eu acho que é isso, né? Vamos lá. Depends on.
e aqui. Eu acho, pessoal, que é isso aqui, só que o front-end tá errado, ele tem que voltar aqui, né? Vamos ver se é só o espaço mesmo. Deixa eu ver, salvei o arquivo. Vamos ver. Is invalid, you might think is error because you are using the wrong compose file version. Tá, pessoal. Não pode ser 1, na verdade. Tem que ser 2 aqui em cima, não pode ser 1. Bom que ele está falando para a gente. Com L, vamos lá. Opa, olha só. Ele está começando a baixar lá do Node. No such file or directory. Backend failed to build the command bin bash semikadir return a no zero code. /user search. Por que eu não consegui criar esse cara? Deixa eu ver aqui. Por que ele não rodou? No such file or directory. Bom, pessoal, vamos lá debugar aqui, porque o importante é a gente debugar. Dev deck 1, developer deck 101, backend, vi doc. Vamos fazer o seguinte. Não preciso entrar aqui, eu estou no Visual Studio Code. Vamos dar uma olhada no nosso arquivo de backend aqui. Dockerfile. O que ele não conseguiu criar foi esse mkdir, esse cara aqui. Por algum motivo, ele não deixou criar esse cara aqui no Node. É porque eu esqueci de uma coisa, pessoal. -p, salvar aqui. A mesma coisa para o front-end, tá, pessoal? Tem o mkdir, é -p aqui dentro, tá? Salvamos bonitinho, né, pessoal? -p ali no mkdir, blá, blá, blá. Voltamos aqui, DL. E aí, pessoal, cruza os dedos. Vamos lá, aqui, ó. E vamos tentar construir de novo. Opa, tá indo, hein? Vai rodar, vai instalar o NodeMon Quiet. E show de bola, Docker fala CDM. Vamos lá, pessoal, a gente está quase lá. Ele fala, ó, ele me deu um erro aqui que eu usei CDM por quê? Porque tá errado mesmo, né? E é CMD aqui e aqui CMD. Então, olha só, pessoal, erro de escrita, né? Vamos lá. Mas tá vendo que tá funcionando. Vamos lá. Olha só como ele vai rapidinho. Pessoal, criou bacaninha. Se a gente fizer um Docker Images aqui, olha só, pessoal. Ele baixou do Node, bacaninha aqui, e criou para a gente aqui duas, a front-end e a back-end aqui para a gente. Beleza, pessoal? Bacana. Que mais? Vamos fazer só o seguinte, eu quero fazer do zero de novo, só para a gente ver. Eu vou fazer o seguinte. Prune. Não façam isso para acabar com o seu ambiente inteiro, tá, pessoal? Quero só deletar tudo. Não tenho nada no Docker Images. E aqui a gente vai de novo rodar o build para ele baixar as imagens, etc. Vamos ver o que ele vai fazer criando o nosso ambiente. Legal, ele sempre demora um pouquinho aqui na instalação do NodeMon e tal, essas coisas. Beleza, mas ele instalou. Legal, ó. Parece que... Cadê os outputs? Aqui, ó. Ele conseguiu criar, já colocar um tag de back-end, um tag de front-end, né? E... Deixa eu ver aqui. E eu acho que era isso aí. Acho que é isso aí, pessoal. Agora, vamos lá. Parece que ele criou, ó, ele fez o download da imagem, né? Cadê aqui? Vamos voltar aqui, ó. Ele fez uses an image. Bom, beleza. Ele, ó, é que ele usa o MongoDB aqui, né? Como ele usa uma imagem, ele está fazendo o skip disso, não precisa, né? E as outras ele está construindo, tá?
Aí, uma coisa que acontece é que quando a gente fizer o up, provavelmente ele vai fazer o Docker Pool do MongoDB, tá? Mas ele criou tudo pra gente aqui. Vamos lá fazer, vamos testar agora, porque existe um outro comando básico aqui, básico não, mágico, chamado Docker Compose, tananana, up. Quando a gente coloca aí, ó, ele vai criar uma rede pra gente, ele vai baixar o MongoDB, como eu falei para vocês aqui, vai fazer o download e vai inicializar todo o nosso ambiente dentro desse nosso ambiente. Então, olha só, ele está criando tudo, inicializando, né? E deixa eu ver aqui lá. E parece que tá tudo certo aqui, tá? Deixa eu só conferir, né? Olha só, ele foi lá, fez o do front-end, né? Beleza. Ele deu um N error. Ele deu os erros aqui, ó, pessoal, porque a gente não tem nada criado nas nossas pastas, né? Lembrem que todo o nosso código de back-end e de front-end vão estar nessas pastas. Ele não conseguiu inicializar direito aqui. Por quê? Porque, na verdade, a gente não criou as nossas aplicações ainda. A gente não fez npm init para criar o back-end, não criou nada além disso. Mas isso eu vou criar no próximo vídeo para vocês, tá, pessoal? Aí a gente vai começar a construir a nossa aplicação e aí a gente inicializa, fecha, baixa o nosso ambiente e tal. Um passo importante só antes da gente terminar o vídeo é o seguinte. Aqui, pessoal, ó, ele está rodando o ambiente. Eu vou abrir um outro terminal, tá? cd desktop, cd developer deck 101 mern, docker, compose, espaço. E aí, pessoal, a gente utilizou docker, compose, espaço, up. Existe um outro para baixar o ambiente e desligá-lo, que é o down. Aí, olha só, ele vai lá e, ó, e baixa tudo aí. E é isso aí, pessoal. Esse era o vídeo de hoje, tá? A gente não rodou nada, na verdade, né? Ele até deu erro aqui mostrando pra gente que tá reclamando que não tem package de som, etc. E o Node não vai funcionar nada, essas coisas. E aí, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês, vou criar uma aplicação básica pra gente utilizar esse ambiente que a gente acabou de montar. Agora, já sabe, né, pessoal? Normalmente eu peço para você deixar o seu like no vídeo, deixar os comentários. Se você puder, compartilha nas redes sociais, isso ajuda a aumentar a nossa comunidade aqui. E se você não está logado no YouTube, se loga, só para deixar o seu like, para deixar seu comentário. E se você ainda não está inscrito no canal, pessoal, não perde tempo, se inscreve aí no canal e ativa as notificações, deixa seu like, tem uma quantidade enorme de vídeos aqui no canal, é uma biblioteca bem grande. Bom, mais de 100 vídeos, né? Não é uma biblioteca absurdamente grande, mas tem vídeo de tudo, Mongoose, React, Node.js, Bootstrap, MongoDB e blá, 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 e até React Native também. E Angular também, faz tempo que eu não faço vídeo de Angular, porque eu tenho trabalhado mais com React, mas é por isso mesmo. Pessoal, assistiu, gostou, curtiu? Já sabe, né? Gasta o dedinho aí. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, onde a gente vai começar a botar esse ambiente para rodar. Mas eu acho que vocês já entenderam por que eu resolvi fazer essa série de vídeos e por que eu pedi aquela calma para vocês no começo, que vale a pena dar uma olhada no Docker. Valeu!